Olá, você de casa, está começando o Unisul TV Esporte e a gente traz uma série de entrevistas, programas especiais. Vamos falar não só sobre futsal, dá para falar sobre tanta coisa aqui. Walter Schmitz, o presidente da Associação Desportiva Universitária por tantos anos, sempre aqui à frente da Unisul no esporte. A Unisul que tem diversas modalidades atuantes, não só em Tubarão, mas também no campus da Pedra Branca, também atividades em Araranguá. A Unisul, ela se marca por esporte. A gente fala em esporte em alto rendimento e também dentro da universidade. A universidade sempre preocupada com isso. Walter, obrigado pela participação aqui com a gente aqui. Fala sobre esse papel da Unisul no esporte, não digo nem local, Santa Catarina. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez participando, né, ao vivo. Na verdade, gravado por acompanhar todas as férias, mas ao vivo aqui no estúdio com vocês para a gente fazer esse programa especial. O que ocorre, Cristiano, é que no conceito moderno de universidade, no conceito moderno de processo de aprendizagem, o conhecimento ele vai muito além daqueles conteúdos clássicos estabelecidos para cada área de formação. E dentro deste conceito, adequado a este conceito, a cultura, as artes, conhecimentos gerais, conhecimento internacional, política, enfim, todos aqueles conhecimentos que permeiam a vida humana e todas aquelas atividades que permeiam a vida humana são essenciais para formar essa base de conhecimento. O esporte, a atividade esportiva, ela entra como um dos componentes nessa formação. E foi daí que a universidade, ainda durante a gestão do professor Silvestre Hertz, depois, durante toda a gestão do professor Gerson Joner da Silveira, e agora, sob a liderança do professor Ailton, nós viemos mantendo estas atividades esportivas como um dos componentes de formação do cidadão, de formação do profissional, de formação acadêmica complementar, realmente consistente. É aí que entra a atividade esportiva. A nossa escolha pelo futsal em Tubarão, pela natação e pelo vôlei em Florianópolis, mas também pela escolha do basquete adaptado, no caso dos cadeirantes de Florianópolis, são algumas escolhas entre tantas outras que nós poderíamos ter, como temos diversos atletas nadadores vinculados ao Colégio Deon. A Unisul pensa em ampliar esse leque de opções de modalidades, e digamos que isso foi um ponto de partida, algumas modalidades, e ano a ano vai se trabalhando. Em Palhoça construiu um complexo aquático, que foi um feito, porque o complexo, quem teve a oportunidade de acompanhar, é um dos mais bonitos do país, muito bem estruturado. Até por um tempo se questionou se isso poderia vir para Tubarão, mas é algo que tem que ser conversado, não é simplesmente achar que tem num lugar e pode se montar no outro, tem que ter estrutura para isso também, tem que ter participantes, mas a Unisul pensa nessas modalidades que ela atua, que ela ajuda, colabora para que o processo continue. Pensa em outras modalidades, pensa em ampliar esse projeto. Como é que pode caminhar o esporte com a universidade lado a lado? O professor Ailton, primeiro é importante assim, cada líder estabelece as suas prioridades a partir da forma de olhar o mundo, de olhar a sua inserção no mundo. O professor Ailton entende que a atuação e a participação da universidade neste componente atividade esportiva como componente da formação integral do cidadão, ela deve se restringir, digamos assim, ou deve se delimitar ao âmbito do esporte universitário, que é efetivamente o meio de participação e de atuação da nossa comunidade universitária, alunos, professores, a comunidade do entorno da universidade. E não necessariamente se envolver na atividade do esporte de alto rendimento e profissional. O futsal é uma exceção?
Não é uma exceção. É que o futsal, como já é uma atividade que vinha sendo mantida pela universidade, ela fez o quê? Ela não considera, o professor Ailton não considera justo você simplesmente se afastar da atividade e deixar que outros, enquanto outros não consigam assumir. Foi um filho criado pela universidade que a universidade não queria simplesmente largar. Não pode largar, não queria, não pode. Porque há um senso de responsabilidade social nessa questão. Então o que se fez? Criou-se uma nova lógica, uma nova engenharia, em que você compartilha a participação com diversos atores, com diversos e diferentes atores. Daí entra, e aqui há que se destacar, e eu farei sempre esse destaque, o papel fundamental e importante que o então vereador Caio Torquato teve nesse processo, e até hoje, eu diria assim como um fã, um verdadeiro viciado no esporte, o viciado do bem no esporte. E ele tem dado demonstrações disso enquanto presidente da Fundação Municipal de Esportes, tem por todas as modalidades esportivas. Mas como ele vê neste momento, e é uma realidade, que o futsal tem o potencial de alto rendimento para promover a cidade regionalmente, estadualmente e nacionalmente, ele idealizou toda uma engenharia de envolvimento e liderou junto conosco, nos mobilizou, nos motivou. Ele foi vem sendo o grande combustível de motivação para que nós possamos mobilizar e colocar em ação todos esses atores e essas forças que têm feito o futsal avançar. Entre estas forças, a universidade é uma, como alto rendimento. E ela direciona, com isso ela consegue ter mais capacidade para focar no esporte universitário. De alto rendimento, sim, mas para o universitário. Por quê? Porque no futuro há uma tendência natural, por causa das Olimpíadas, uma tendência natural de políticas públicas, por causa das Olimpíadas no Brasil, de haver um estímulo e uma motivação muito grande de investimentos na área do esporte de alto rendimento universitário, inclusive com ligas universitárias. E aí sim, é o papel fundamental e aí essencial de uma universidade, e a Unisul, nesta nova lógica do processo formativo, do processo de educação, que o professor Ailton acredita e tem liderado, passa a ser um principal agente, de novo, de promoção e de estímulo ao esporte universitário. E a gente vê as competições universitárias em Europa, vê nos Estados Unidos que existe uma outra forma de acontecer as competições, até existe um glamour dentro das competições, a própria NBA, para revelar atletas, tem uma liga universitária, tem atletas que se destacam nessas ligas, para depois procurarem, ganham bolsas, enfim, tem uma série de benefícios. Quem sabe o Brasil pode caminhar nesse sentido também, ou pode se espelhar em alguma coisa boa que tem de fora. Esta é a comprovação, este seu relato, Cristiano, é a comprovação do que eu venho dizendo aqui, fazendo esta confirmação das estratégias de atuação e de investimento que esta gestão, neste ciclo de gestão da universidade, tem feito. E basta lembrar que recentemente, quando o atual vice-reitor, professor Salésio, era o pró-reitor acadêmico da universidade, e sob a sua liderança estava o Programa Unisul de Esportes, ele criou uma política de incentivo e estímulo ao esporte universitário que tem justamente estas características, de incentivar, a partir dos índices de rendimento, bolsas, auxílio, apoio a todo estudante universitário nas suas respectivas modalidades de esporte, de acordo com a sua performance e índice de desempenho. Para quê? Para estimular e promover o atleta olímpico. A ideia de criar uma geração olímpica que é muito forte. Participar do processo de evolução do atleta até chegar no nível de competição de alto rendimento, Olimpíada e Mundial, por exemplo. Exatamente. E foi daí que Renan Dalzotto e eu, quando dirigia o campus da Grande Florianópolis, idealizamos o conceito que nos permitiu acessar os recursos para criar o complexo aquático na época. O professor Walter Schmitz continua com a gente aqui, ele tem muito para falar sobre esporte, temos muitos assuntos aqui, como a própria universidade e o seu papel dentro do esporte. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais.